Olá, eu quero partilhar com vocês o meu testemunho, a minha experiência primeira, com certeza a primeira, das muitas ainda que virão, na minha viagem missionária para a África. Algumas coisas foram marcantes e eu creio que são importantes para você que vai fazer a sua primeira viagem. Eu me converti aos 16 anos e desde os 16 anos eu tinha esse desejo de fazer missões na África. E então, aos 17, aos 18, aos 20, muitas vezes eu queria que Deus me proporcionasse, esse acesso. E Deus me falava um versículo bíblico que dizia: se você não consegue competir com homens, como vais competir com cavalos, Então, na verdade, se tratava de toda a força espiritual que requeriria e até maturidade, que eu, lógico, aos 16, aos 18, ainda não possuía. Hoje eu tenho 42 anos e fiz a minha primeira viagem missionária para a África. Fazem 5 dias que eu voltei de lá. Meu coração não é o mesmo. Passam os dias e eu ainda vejo aqueles olhos marejados daquelas crianças, de sorrisos grandes e abertos, miseráveis, sem pão, sem água, mas extremamente cativantes, sorridentes, dispostas e amáveis. Na minha ida para a África, ocorreram algumas situações que vale a pena você ouvir, porque, porventura, poderá se assemelhar com alguma situação na sua vida. Eu, quando soube que a minha igreja ia para a África, eu prontamente disse: agora é a oportunidade, eu vou. Eu tinha certeza que eu iria. Mas, passado algum tempo, eu assisti um filme e esse filme narrava a ida de uma mulher à África com o seu filho e, no meio da madrugada, o filho dela foi picado e a criança, adquirindo malária, veio a falecer. E aquela mulher acabou encontrando também uma outra mãe lá, que também tinha perdido o filho, nesse mesmo trabalho voluntário na África. Eu confesso que mexeu muito comigo, e aquilo que era uma certeza de que eu então iria para a África, simplesmente esmoreceu. Porque eu passei a pensar: meu Deus, será que eu estou querendo ir para a África e o Senhor não quer? Será que eu estou indo então para morrer lá? E isso me parou. Eu deixei de buscar, deixei de desejar e deixei os dias passarem. Mais próximo à data, meu esposo ia. Então Deus disse para mim que havia me dado condições de ir e eu vi que eu poderia ir. E eu fui para a África, com o coração feliz, mas ao mesmo tempo com uma certeza que eu poderia ir e não voltar mais. A minha ida para a África envolveu mais do que um sacrifício financeiro, envolveu mais do que a minha doação financeira, envolveu mais do que a entrega do meu dinheiro pelas passagens para suprir minhas necessidades. A minha opção de ir envolvia a entrega da minha própria vida, porque eu estava ciente das coisas que eu teria e poderia enfrentar lá. E mesmo assim, sem pestanejar,
Eu quis e eu fui. Nos primeiros dias, chegando ali, nós fomos até o Oceano Índico e eu entrei naquelas águas. E assim que eu pisei dentro das águas, eu chorei muito, sentindo a presença de Deus. E eu ria, e eu senti uma alegria extasiante que eu fiquei passada. Passado outro dia, nós fomos fazer um ato profético junto com a minha igreja, na mesma praia. E ali, orando, de joelhos, eu fui renovado no Espírito. E quem recebeu o batismo no Espírito Santo sabe o que é receber o fogo do renovo. E eu fui renovada, como aos 16 anos de idade. Eu fui cheia do Espírito Santo e eu sentia tamanha glória de Deus que eu só chorava. Quando nós nos levantamos daquele ato profético, eu estava totalmente embriagada. Nós tínhamos outros compromissos, mas minha vontade era andar e andar sem rumo naquela praia. Tamanha era a glória de Deus. Talvez se eu pudesse, eu teria ficado horas a fio ali, sem rumo, diante daquela glória imensurável. Na primeira igreja que fomos, vimos as crianças e adultos na rua cantando em alta voz. E eles cantavam e cantarolavam e dançavam. Eu não estava preparada para uma recepção desse nível. O coração abalado, a estrutura. Nós podíamos ver ali a glória de Deus. Nós podíamos ver ali uma alegria desconhecida aqui no Brasil. Pessoas pobres, miseráveis. Miseráveis no padrão desse mundo. Mas tão ricas de Deus. Eu vivi essa experiência várias e várias vezes ali, em cada igreja que nós fomos. Muitas vezes nós ouvimos palavras que nos diziam e nos alertavam o tempo todo do cuidado quando nós entrávamos para as aldeias. Não coma nada que eles derem, não beba nada do que eles derem. Nada. E eu fiz missões. Eu fiz teologia na Batista do Povo, Enéas Tonini. E eu me lembro muito bem das aulas de missões que uma das coisas principais que nos alertavam era o respeito aos padrões, à comida, à recepção, à hospitalidade das pessoas. E no meu espírito eu dizia, Senhor, mas eu não posso rejeitar, é isso que é uma das normas da missão. E nós fomos para as aldeias distantes. Aldeias estas que atravessamos para chegarmos até elas, sobre motos, sobre caminhões. Perdemos trem, mas andamos dezenas e centenas de quilômetros de carro. E quando eu cheguei em uma dessas aldeias, sedenta, tinha uma jarra de água na minha frente, e eu prontamente olhei para ela e falei, Senhor, eu preciso beber. E no meu coração, eu ouvi a voz do Espírito me falando claramente, dê graças e beba.
bebereis coisas mortíferas, e não te fará dano. Eu bebi da água, enchi um copão enorme, e depois outro copão enorme. E a partir de então não teve uma aldeia que eu não partilhasse da água deles, da comida deles. As recomendações também eram inúmeras com relação à comida deles. Eles comem uma massa feita de farinha de milho chamada chamá. E eu queria experimentar, nós recebemos recomendações para que não o fizéssemos, mas eu queria. Orei, agradeci, e a primeira vez que nós comemos com um peixinho escuro, enegrecido, com um pouco de arroz. E eu dei graças. E Deus me disse: comereis e absolutamente nada lhes fará dano. E então o Senhor falou ao meu coração: como você quer conhecer a glória deles, se não conhecer o sofrimento pelo qual passam? E eu pude sentar com eles à mesa. E pude sentar em uma esteira no chão com aquelas crianças com as vestes rasgadas. E eu pude também comer do pão que eles comem. No momento, um dos pastores disse: coloque esse caldo em cima do chamá. É um caldo de frango. E eu senti alegria, porque aquela massa branca não tinha gosto de nada. Mas com aquele líquido, ela ficava saborosa. E havia frango, e havia arroz na mesa. Eu quero dizer para você, missionário, que vai à África. Não vá como um brasileiro ou um espanhol. Não vá como um inglês ou um turco. Vá como um africano. Vá para ser um africano. Não vá para julgá-los. Não vá para avaliá-los. Vá. Vá para amá-los. Respeite-os. Respeite quem são. Respeite-os e ame-os. De forma alguma, leve com você pessoas que não respeitam, que têm preconceito, que se julgam superiores. Nunca ouse olhar de forma superior pessoas tão grandes que o são. Se você for à África, procure ir às aldeias. Procure conhecer Tete, Kaya. Procure conhecer Zimbábue, Dondo. Já é mais estruturado, mas procure ir além, aonde ninguém vai.
E se você for até eles, você vai ver uma riqueza que você não tem. Eu não tenho. Eles dormem em ocas. A casinha deles é de palha e madeira. Algumas têm barro nas paredes. Você entra na oquinha deles, não há móvel nenhum na casa. Não há sofá, não há TV, não há cama. Há chão de terra. E uma esteira, ou duas, olha lá, quando o tem. No entanto, na hora de culto, na hora de adoração, eles cantam e dançam. Eles dizem aleluia, 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 batendo os pés e as mãos durante longas horas. Uma adoração que você não tem, que eu não tenho. Eu não conseguiria adorar a Deus se eu não tivesse sapato. Eu não conseguiria adorar a Deus se eu não tivesse o quarto, a minha cama, o meu descanso. Eu não conseguiria adorar a Deus se eu não tivesse roupa e nem me alegrar da forma que eles o fazem. Mesmo não tendo pão dentro da casa, eu não conseguiria. Alguns querem comparar a miséria do nosso Nordeste e dizem, ora, há miseráveis no Brasil. Há miseráveis, sim, no Maranhão, no Nordeste. Há miseráveis em toda a terra. Entretanto, na África, as pessoas mais gloriosas que eu já conheci na minha vida. Nós, em nossa dureza e miséria, somos fechados, silenciados diante de qualquer prova. Nos emburramos, curvamos nossa cabeça, nos negamos a pronunciar uma palavra, até a oração, quando não somos atingidos ou atendidos naquilo que desejamos. Fiz trabalho em muitas favelas na periferia do Brasil e de São Paulo, principalmente. Mauá, Diadema, São Bernardo. Conheço muitas favelas, favelas mesmo. Conheci pessoas extremamente gentis, sim. Pessoas extremamente doadoras nas favelas. Mas eu estou falando de adoradores. Crianças adoradoras, adultos adoradores. Nos cultos, geralmente, você verá infelicidade, corações embrutecidos, fechados, lábios cerrados, pela mágoa, pela dor de não ser atendidos. Mas na África, há canto, há canto, há canto incessante. E eu quero deixar uma recomendação a você que me ouve. Você pode ir à África. Você deve ir à África. Deseje ir à África. Se você tem o coração pronto a dar sem esperar nada, vá à África. Mas vá para respeitar, vá para aprender. Eu pensei que eu tinha tanta coisa para dar para os africanos.
Eu pensei em minha ingenuidade que eu tinha tanta coisa, mas eu vi que eu não tenho nada. E eles têm tudo, mesmo sem nada ter. E eu quero deixar nesse momento para você esse canto, essa adoração, que é uma das muitas que mexeu muito comigo lá na África. E eu desejo de coração que mexa também grandemente com você. Escute comigo. Escute comigo. Quem canta esses hinos são crianças. Isso é um culto da África. Faça questão de conhecer as aldeias distantes. Deus vai abençoar muito você. Vai a Moçambique. Essas crianças que cantam esse hino e esses adultos estavam todos com os pés descalços na terra, com camisetas rotas, aos pulos de glória. Eu conheci o avivamento. Na minha adolescência eu nasci no fogo, no renovo. E eu pude ver o que é o reavivar, indo à África. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem fala é a pastora Raquel Fragoso. E esses são os meus conselhos básicos para você. O canto diz: acabou o choro, é tempo de consolo. Espírito Santo Consolador, o Espírito me consola, o Espírito me dá alegria. Garire